Olá, pessoal. Eu sou Adolfo Neto, professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR, aqui no campus Curitiba. Faço parte do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, o PPGCA, que tem um mestrado profissional. E este é um episódio do Fronteiras da Engenharia de Software, um podcast para refletir sobre o presente e o futuro da nossa área. Vamos começar dando as boas-vindas ao nosso entrevistado de hoje, Armando Davino, gerente de projetos sênior no Centro de Inovação Edge. Tudo bem, Armando? Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, professor Adolfo, obrigado, agradeço o convite. Foi uma surpresa, o nosso reencontro, né? A gente se reencontrou por acaso aqui em Curitiba. O senhor estava com a família, eu estava com a minha esposa e alguns amigos. Foi também surpreendente porque a gente estava ao lado, né? E eu encontrei o professor Adolfo. Eu disse, rapaz, ele parece muito com um professor meu. Só que o professor Adolfo não mudou, né? Então, essa foi a minha surpresa ali. Eu acho que merece um podcast específico aí para isso também, viu, professor? Para você passar essa fórmula aí, essa receita aí da fonte da juventude, tá? E vamos conversar hoje aqui sobre o Edge, sobre inovação. Agradeço mais uma vez o convite. Obrigado, obrigado. Mas é meio injusta a comparação, porque quando eu conheci você, você era universitário, né? Eu já era um professor, apesar de não tinha começado em doutorado, mas já era um professor. Mas, enfim, vamos começar. Você falou que você trabalha no Edge já, né, nessa conversa, e lá no restaurante aqui no bairro, eu acho que era Rebouças, né? E Isso. você falou trabalhar no Edge, ligado ao FAO, né? Pô, eu falei, pô, legal, isso no Fronteiras de Engenharia de Software é interessante a gente conhecer essas instituições. Então, começa contando para a gente o que é e o que faz o Edge. Maravilha. O Edge ele é um instituto centro tecnológico, tá? É, vinculado à Universidade Federal de Alagoas. Ele, o ano passado, completou 10 anos, tá? Eu tenho até um vídeo institucional que a gente pode projetar daqui a pouco para esclarecer um pouco mais, mas basicamente ele é vinculado à universidade, ele não tem um CNPJ, ele é vinculado ao IC, né, o Instituto de Computação da universidade, e ele faz esse link entre utilização de recursos incentivados, então aí a gente tem lei de informática, Embrapi, Softex, vinculados à ANP também, tem vários tipos de recursos incentivados, a academia, né, a universidade e a indústria. Então, a gente tem esse conjunto aí, esse ecossistema que é montado e a gente vai falar hoje um pouco sobre alguns frutos que a gente tem desenvolvido, né, e conquistado nesse período. Aí eu fiquei curioso que ele funciona em 3 ambientes, né, tem o Instituto de Computação da UFAL, que é lá, bem afastado do centro de Maceió. A UFAL fica bem afastada, o campus principal, né, o campus, esqueci o sobrenome, mas é alguma coisa Monteiro, fica lá perto, quase perto do aeroporto de Maceió. Tem também algumas salas, né, no Jaraguá, né, que é onde acho que é o mesmo local onde aconteceu o Congresso da Sociedade Brasileira de Computação de 2025, e tem Uhum. também alguma coisa no Centenário. Conta um pouco para a gente sobre esses ambientes. Legal. O ED hoje conta com aproximadamente 400 pesquisadores, 400 pessoas que estão envolvidas diretamente em projetos de pesquisa do ED, né? Então, é uma quantidade expressiva, né, de pessoas, e realmente, só lá na universidade a gente não tem espaço físico suficiente para isso, né? Então, Alagoas criou, né, o Polo de Jaraguá, lá no bairro de Jaraguá, né, quem conhece Maceió ali, é uma área histórica, só que também não comporta todas as pessoas lá dentro, então, basicamente, a gente tem uma célula que trabalha com alguns projetos no Polo de Jaraguá,
principalmente projetos embarcados, eles estão na universidade, né? Então estão em espaços dentro da universidade. E um outro projeto que é muito expressivo da gente, que é com a Toledo do Brasil. Então, basicamente, são essas duas estruturas lá na universidade. E para complementar, a gente tem lá num prédio que é o Centenário Office, algumas salas, né? Então, hoje, lá só na Centenário, a gente deve ter aproximadamente umas 80 pessoas. 60 a 80 pessoas. Joia. Então, Acho que seria um bom momento agora para passar o vídeo. Vamos passar? vamos lá. Quando o livro da história do Ed começou a ser escrito, lá em 2015, já tínhamos em mente onde queríamos chegar, no futuro. Estamos sempre à frente, olhando para o ponto mais distante, pois trabalhamos hoje focados no amanhã. Desde os primeiros dias soubemos que não há futuro sem inovação. Não há inovação sem conhecimento. E não há conhecimento sem educação. E é por isso que sentimos orgulho de termos nascido na Universidade Federal de Alagoas. Em nossa jornada, o conhecimento científico é a base para conseguirmos entregar projetos para a indústria 4.0 em grandes empresas, modernizar de forma contínua nosso modelo de gestão, receber prêmios nacionais e internacionais, fazer investimentos em equipamentos e infraestrutura, ter um projeto próprio de excelência acadêmica e formação de talentos, ser referência em atuação nas áreas de automação, inteligência artificial e sistemas embarcados. E nada disso seria possível sem o nosso principal ativo, as pessoas. É a nossa equipe que garante que em cada processo, cada entrega e em cada iniciativa estejam presentes nossos valores e a nossa cultura. São os talentos que tornam o futuro possível. Essa é a história do Ed, crescente e inovadora, sempre em direção ao futuro. Pronto. Só descrever um pouco para quem somente estiver escutando o áudio, né? Mostrou várias pessoas, os ambientes do Edge, né? Algumas pessoas trabalhando com computadores, outras com hardware. E, enfim, eu não sei se você tem alguma coisa para falar a mais sobre esse vídeo. Esse vídeo ele foi criado ali em comemoração também dos 10 anos, né, do Ed. Então, como a gente comentou, né, ele é um instituto centro tecnológico vinculado ao FAO, ele é sem fins lucrativos, né, então ele não tem ali também um CNPJ, o CNPJ efetivamente ele é da universidade, né, mas ele faz justamente essa conexão entre universidade, os pesquisadores, né, que entram nesse processo de seleção para fazer parte do ED em si, a vinculação com a indústria, então a gente trabalha com projetos e dores reais da indústria, né, seja qualquer segmento, petróleo e gás, energético, toda a parte de telecomunicações, microcomputadores, então assim, fabricantes de placa-mãe, a gente tem um leque expressivo de parceiros que trabalham com a gente, né, que fazem projeto com a gente, então alguns dessa lista saíram, outros continuam, então a gente tem Dell que está com a gente, Canon do Brasil que está com a gente, Toledo do Brasil, a própria Petrobras também executa projeto com a gente, e tem tantos outros aí que volta e meia estão fazendo projeto com a gente, aí a gente tem aí a Epson, tem a própria VEG, né, até um dia desse a gente estava trabalhando com um projeto com a VEG, enfim, tem uma infinidade aí, né, Intelbras, Asus, por aí vai. Muito bom. Eu vou fazer agora uma pergunta sobre um tema que talvez tenha gente que goste disso, de lidar com dinheiro, mas eu não gosto, né, assim, principalmente na pesquisa. Eu acho que
geralmente tem um excesso de burocracia, parece que os pesquisadores são grandes criminosos, e às vezes aconteceu agora um caso na Unicamp que teve um desvio de verba, mas era uma funcionária, né? Os pesquisadores não estavam nem sabendo, talvez eles fossem como eu, né? Não queriam saber dos detalhes do dinheiro e a funcionária roubou um monte de dinheiro. Alguns anos atrás, né, quando tinha aquela coisa de Lava-Jato, teve um ataque às universidades, às vezes por razões que não faziam sentido, né? Teve o caso, gosto sempre de lembrar do reitor Cancelier aqui da UFSC, que tirou a própria vida. Tem um professor lá no grupo de pesquisadores de engenharia de software que conhece bem o irmão do reitor Cancelier. Enfim, o fato é que o reitor Cancelier foi inocentado, não tinha nada contra ele, mas teve toda uma operação meio espetaculosa contra o uso de recursos na universidade. Enfim, mas, em geral, lidar com dinheiro envolve burocracia, né? Mas aí vocês dizem que vocês usam as leis de incentivo, né? Lei informática, Embrapi, Lei do Bem, você citou mais alguma outra. E aí a primeira pergunta é sobre isso. Quem que lida com a burocracia? É o ED? É a universidade que tem uma infraestrutura que ajuda vocês a lidar com toda essa burocracia? Legal. É importante, muito importante esse tema, porque assim, o ED ele não tem CNPJ, né? Então, a gente, quando assina os contratos, os representantes do ED, eles assinam como copartícipe, né? Mas dentro de um termo de cooperação ou dentro de uma assinatura de contrato, efetivamente, como que funciona essa estrutura? Normalmente, as leis de incentivo, elas vêm por uma facilitação de crédito tributário. Trazer o exemplo aí da lei de informática, né? Você tem hoje grandes empresas que são beneficiadas com a lei de informática. Nada mais é o seguinte: você tem os produtos que eles fabricam, né? Você tem uma classificação que é a do NCM, né? Que é uma nomenclatura Mercosul para a classificação de produtos. Esses NCMs, eles podem ser homologados, e aí, a partir do momento que eles são homologados como PPB, que é o Processo Produtivo Básico, né, definido aqui pelo Brasil, eles atingem uma pontuação, eles podem se habilitar à utilização de lei de informática. Basicamente, eles recebem ali um crédito tributário, né, um crédito financeiro, então de 25%, 30%, dependendo do tipo de produto. Então, eu vendi 100 milhões daquele tipo de NCM, né, daquele tipo de produto, eu consigo ter uma redução fiscal de 30 milhões, 25 milhões e por aí vai. Só que aí tem uma contrapartida, que a contrapartida é justamente eles são obrigados, né, o Ministério obriga que eles reinvistam pelo menos 4% em P&D, né? E aí tem uma outra tabelinha em cima disso, que é 10% vai para o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, 16% do recurso ele é destinado a ICTs públicos e privados do Nordeste. Então, assim, o ED ele é um ICT público, né? Por isso também que ele não tem ali um CNPJ. Então, basicamente, a composição desses valores que são destinados, né? Então, a gente fechou um projeto de pesquisa de R$1 milhão. Normalmente, a composição, ela também é 75%, 80% é bolsa de pesquisa, né? Então, majoritariamente não tem, né? Por não ter fins lucrativos, isso não tem ali um lucro efetivo, né? Então, não dá margem também a isso. E quem gerencia todos esses recursos é a fundação. Então, normalmente na composição de assinatura do projeto, você tem o reitor, né, a universidade, você tem os participantes ali do ED, né, da coordenação, e você tem a fundação. Desculpa, que fundação? Fundação da universidade? Então, isso. A fundação, na verdade, ela é uma parceira da universidade, né? Então, você tem o caso da Fundeps. Hoje também a gente trabalha com a Fundação da Paraíba, né, que é a Fundação Parque, né? Então, a fundação é que efetivamente faz
gestão financeira, né? Tanto no aspecto de gerir a conta corrente, quanto no aspecto de gerir essas destinações dos recursos e também os devidos pagamentos, né? Então, seja pagamento de bolsa dos pesquisadores, a gente tem outras rubricas também que estão associadas ao projeto. Eu preciso comprar equipamento para algum determinado tipo de pesquisa, ou eu preciso comprar alguma. Só colocar aqui, maravilha. Estava vendo algumas notificações, não sei se aparece aí para vocês. Algumas aquisições, viagens, né, para justamente ou fazer implantação em loco, ou para fazer todo um processo de design sync também em loco, né, com os parceiros. Então, resumidamente, quem faz a execução e a gestão financeira são as fundações, né? A fundação que está associada àquele projeto, certo? Obviamente que o Ed, por ter também, né, essa preocupação e esse zelo, faz uma auditoria disso também, né? Da mesma forma que o Ministério vai fazer mais para frente tudo, a gente também faz esses controles aqui do nosso lado também. E aí eu fiquei curioso nessa questão aí do, assim, em primeiro lugar, é um dinheiro que, para a empresa, se ela não usar essas leis, vai direto para o caixa do governo federal ou dos governos estaduais, não sei. Dentro dessa obrigação, pensando em lei de informática, né? A gente utiliza recurso da ANP também, das operadoras de petróleo e gás, então a gente tem projeto com a Petrobras. Esse da Petrobras, a ANP, ela regulamenta que 1% do faturamento da Petrobras, de todas as operadoras de petróleo e gás, tá? Mas aí a gente tem Quinok, tem Petrobras, tem ExxonMobil, mas nesse caso específico da Petrobras e todas as outras, 1% do faturamento eles são obrigados a reinvestir em P&D, tá? E aí você tem toda uma tabelinha lá que eles têm que cumprir. No caso de lei de informática, que é destinado à indústria, né, e fabricantes que tenham esses produtos regulamentados lá pelo processo produtivo básico, eles podem pegar 100% do recurso e destinar para o Fundo Nacional, entendeu? Então, ele estaria cumprindo a obrigação só em destinar, como você colocou, ele mandando direto lá para o governo, né, para esse fundo. Só que aí você deixa de atuar efetivamente com a pesquisa, né? Então, assim, a empresa, ela não se beneficia com a pesquisa, entendeu? Então, cada vez mais as empresas estão efetivamente tendo esse trabalho, tendo essa preocupação em efetivamente desenvolver a pesquisa e o desenvolvimento e a inovação em virtude disso, porque aí eu levo um recurso que ficaria perdido, digamos assim, né? E, além de fomentar a academia, fomentar a parte da pesquisa, ela também é beneficiada em pelo menos testar as hipóteses, né? Eventualmente, os projetos de pesquisa ele tem essa característica, né? Eventualmente eu vou testar uma hipótese e dizer, ó, esse caminho aqui, de certeza, ele não funciona, né? Então, ele não precisa mais ter essa preocupação em testar aquela hipótese utilizando um recurso próprio, né? Não, dois pontos aí. Um que é bem interessante é que, assim, realmente, pesquisa, se não tiver a chance de dar errado, não é pesquisa, né? Você sabe que vai dar certo, não é pesquisa. Dois é que não é só o dinheiro, né? A empresa tem que se envolver também, né? Definir o problema, provavelmente dar algum apoio. E um terceiro que eu não. Eu falei dois, mas tem um terceiro que é a questão do. É mais ou menos um pouco como a Lei Rouanet, é que assim, no sentido de. Assim, as pessoas entendem errado a Lei Rouanet porque acham que, não, é dinheiro público. Não é dinheiro público, é o dinheiro da empresa que, se a empresa não investir na Lei Rouanet, e para isso ela tem que selecionar um projeto que passa por todo um processo de avaliação, o dinheiro simplesmente vai para a conta do governo ou para algum lugar
não importa. Mas aí eu queria só complementar ainda falando dessa questão de dinheiro, de verba, porque você disse que as empresas elas têm tem que cumprir certos critérios para poder se beneficiar dessas leis, né? E aí, abrindo parênteses, né? Esse aqui é um podcast de engenharia de software, a gente já entrevistou vários grandes homens e mulheres pesquisadores de engenharia de software. Recentemente, no dia que a gente está gravando, saiu a lista dos aprovados no edital de Bolsa de Produtividade do CNPq e dos não aprovados também. E aí eu vi entre os não aprovados pessoas que têm, não é possível que essa pessoa não mereça uma Bolsa de Produtividade, né? Que é uma verba assim, muito prática para o pesquisador, para usar para viagem, para uma série de coisas. Então, minha conclusão disso foi: está faltando recurso, tinha que ter mais recurso investido em bolsas de produtividade. No caso dessas leis aí, está faltando recurso ou a quantidade de recursos que existe é suficiente? Tem empresa que não consegue usar tudo que ela poderia usar? Como é que funciona isso? Legal. Como que funciona a dinâmica aqui, né? Ela é basicamente tem esse, essa relação entre a empresa, a indústria e o ED. Monta-se um problema técnico-científico, identifica-se quais são os problemas ali científicos que precisam ser resolvidos, e dentro dessa perspectiva, né, combinada, ou seja, é uma estrutura de projeto efetivamente, né, definição de escopo, definição de tempo, definição de qualidade daquela entrega, né. Então, com base em todos esses requisitos, né, da engenharia de software, se monta uma proposta tem também a definição do TRL. TRL, de forma muito objetiva, ele é um nível de classificação da NASA, né, de maturidade de entrega, onde ele vai da escala 1 à escala 9, né? Normalmente a gente trabalha da escala 1 à escala 6, que é a escala de pesquisa. A escala 7, 8 e 9, ela é de uma entrega já em um ambiente produtivo e escala global, né? Então, pensando em pesquisa efetivamente, a gente trabalha normalmente na escala 1 a 6, né? A gente até brinca que a gente entrega uma pesquisa tão boa que ela já está pronta ali para a escala produtiva também, mas o compromisso normalmente ele é da escala 1 a 6. E aí, voltando para o tema, é definido essa estrutura de projeto, e dentro dessa definição de projeto se estima um custo, né? E aí o custo, como a gente comentou, 70% a 80% ele é pagamento de bolsas. Então, no nosso caso, os nossos projetos, eles sempre são cobertos em virtude disso, né? Armando, o que é que pode acontecer de fugir essa cobertura? É justamente dentro do processo da pesquisa entender que o escopo ele ficou um pouco maior, né? Então, alguma dessas previsões, elas oscilam, né? Eu tenho que encurtar o tempo para acelerar a pesquisa, então não tem mágica, né? Precisa ter uma injeção maior de recursos, tal. Então, o que normalmente falta recurso é quando existe alguma mudança ali do projeto, da execução do projeto, que é natural, né? Quando a gente está falando aqui de pesquisa e principalmente em agilidade, a gente encontra, né, no processo de descoberta, não só a gente, mas também os profissionais associados às empresas, né, a indústria de modo geral, eles têm essa percepção. A gente tinha esse caminho era o que a gente estava imaginando, mas realmente não é isso, né? É para esse outro caminho aqui, essa outra direção. E aí a gente para e revê essa rota, né? Mas a gente não são problemas que normalmente a gente tem aqui, ainda bem, tá? Muito bom. Agora vamos falar mais um pouco sobre a questão da pesquisa, desenvolvimento e inovação. Não sei, assim, a gente viu lá no vídeo que o Ed atua em várias áreas, mas, por exemplo, eu não vi lá no vídeo, também não é tão fácil encontrar na página
Sim, vocês têm uma equipe de pesquisadores do Instituto de Computação da UFAL ou de outros lugares que estão envolvidos com o ED. O que é que essas pessoas fazem? Como é que a gente pode saber isso? Legal. É, os nossos professores pesquisadores e coordenadores, de modo geral, eles são alguns ali, né? A gente tem o professor Willy Tiengo, tem o professor Rodrigo Paes, o professor Mário Ozano, o professor Tiago Vieira, o professor Rodrigo Peixoto, né? Também, que é coordenador do IC, mas também é professor pesquisador lá e um dos coordenadores, né, de projetos lá, que é o professor Davi Bibiano. Então, esses são professores vinculados à universidade, né? Ou seja, eles são professores da universidade, pesquisadores, e que apoiam, coordenam todos os projetos que a gente tem no portfólio do ED, né? Além disso, a gente tem quem são os outros pesquisadores que compõem de modo geral. O ED tem um projeto, que é o projeto ED Academy. É um projeto bem interessante, né, porque ele pega todos os alunos que estão no processo de formação acadêmico, né, seja ele ciência da computação, seja ele engenharia da computação e outros que estão ali ao redor, né? Então tem a engenharia elétrica também faz parte, enfim, tem alguns acadêmicos dessas cadeiras também, e ele já insere, ou seja, não é um estágio convencional, ele já insere nos projetos. Pô, qual é a diferença disso para o estágio? É porque tem toda uma preparação também de soft skills, né? Então, a gente tem uma preparação ali deles de como se portar, como ele controlar melhor as emoções, né, em relação à execução do projeto. Então, tem todo um aparato ali psicológico, todo um aparato de eles entenderem com profissionais que já estão há muito tempo no trabalho, no dia a dia, né, a como eles devem atuar, né, de forma mais profissional e de forma a entregar o melhor para aqueles projetos. Então, o Projeto Academy, ele tem uma preocupação muito significativa nesse aspecto, e algo que está sendo bem transformador, principalmente na nossa realidade lá de Alagoas, né? Então, pensando na nossa realidade de Alagoas, esse é um projeto que tem criado profissionais ainda melhores, né? A gente tem um grupo ali significativo de profissionais que são destaque, né, no cenário nacional. Esse em si ele está sendo um destaque ainda maior. Então, a gente tem pesquisadores que estão surgindo, que estão nascendo já nesse ambiente, né? E tem outros pesquisadores também que ou estão fazendo mestrado, ou estão fazendo doutorado, e que eles, as linhas de pesquisa dele, a gente estimula muito que elas sejam voltadas para entregas que a gente está realizando naquele momento, e firmando efetivamente junto aos parceiros. Joia, muito bom. Eu estava vendo aqui que o Rodrigo de Barros Paes, eu acho, ele fez graduação na UFAL em 2003. Eu lembro dele, mas eu não sei se ele foi meu contemporâneo de alguma forma na época, porque eu fui professor substituto da UFAL de 95 a 97, né? Aí depois eu fui para. Talvez eu tenha conhecido ele na época que eu era do Cefet, né? Hoje IFAL, e ia lá de vez em quando na UFAL. E aí, uma coisa que você já falou um pouco, mas queria que você falasse um pouco mais, é o que é que distingue um projeto de software convencional de um projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que às vezes tem como resultado um software. Não, maravilha. Basicamente o problema técnico-científico, né? Então, se existe um problema técnico-científico que precisa ser
trabalhado, desenvolvido ou até resolvido, ele se caracteriza. E aí, trazendo de modo a ficar mais claro, o que é que não é, né? Ou seja, eu consigo, como ICT, né, como Instituto Centro Tecnológico, desenvolver, né, projetos que no final ele tem um resultado como software, mas as empresas de software houses, né, de modo geral, normalmente elas não trabalham com essa finalidade. Então, o que que normalmente as empresas trabalham? É correção de bug? Isso não é pesquisa técnico-científico. São alterações visuais que eu tenho que trabalhar? Somente isso não é pesquisa. Eu tenho customizações que eu tenho que fazer ali, né? Então, eu já tenho todo um sistema montado e eu tenho que adaptar ou customizar, trazer melhorias específicas, né? Dali. Isso não é pesquisa, né? Não entra na parte de P&D. Então, assim, mas no final a gente consegue fazer isso, entende? Então, assim, dentro de um processo de pesquisa, desenvolvimento e inovação, naturalmente eu vou ter bugs ali associados que eu vou ter que corrigir. Eu vou ter alteração visual para poder melhorar, né, a jornada do usuário. Então, eu vou ter que fazer isso. Então, tudo que a software house, né, de mercado ela consegue fazer, eu também consigo fazer. Mas toda essa parte da pesquisa eu sou obrigado a fazer pela própria natureza do Edge, né? Então, basicamente é isso, tá? Mas até na origem da criação do projeto, eu sou obrigado a identificar quais são os problemas técnicos científicos que a gente vai resolver, né? E aí, no decorrer de toda a execução, a gente vai listando, até porque tem relatórios que a gente tem que apresentar, né, para os órgãos de controle, né? Como o professor bem colocou, tem toda uma burocracia anterior ali para gerir o recurso. Então, essa burocracia ela hoje está no nosso DNA, é natural, mas ela existe nesse aspecto. Eu tenho que prestar contas ali de quais são os problemas que a gente executou, quais foram os resultados obtidos em função disso. E aí, naturalmente, dentro de um projeto de pesquisa, você tem essa margem que pode ocorrer de insucesso, né? Essas hipóteses aqui, elas não são verdadeiras, né? Ainda bem que a gente se depara pouco com isso, tá? Então, assim, não sei se é pela própria formação dos projetos, né? A gente já vai em projetos onde... até porque inovação é algo muito... muito plural, né? Você tem uma inovação que ela é incremental, então a taxa de sucesso normalmente tende a ser maior, né? Então, para ficar mais claro para a audiência aqui, professor, uma inovação incremental, eu saí do iPhone 16 para o 17. Não é uma inovação disruptiva, né? A disruptiva, ela foi o primeiro iPhone, então ele mudou um paradigma, efetivamente, de como a gente utilizava o celular e tudo mais. Mas da 16 para 17 você tem inovação, porque você tem melhorias na câmera, na utilização, em algumas funcionalidades que ficaram programadas para nessa versão ela ser disponibilizada para os usuários, né? Então, só que ela é uma inovação incremental, né? E aí você tem as inovações que são disruptivas, onde sim, a margem de sucesso, elas podem realmente ir para um caminho que, realmente não funciona, ou pelo menos a gente não tem tecnologia suficiente ainda para fazer com que isso funcione, né? Eu acredito que a mais recente disruptiva é realmente as IAs, né? Principalmente no formato que ela está surgindo agora, que é tornar acessível todo o processo de aprendizado de máquina e a interação, né, entre o usuário e a IA propriamente dito. Certo. Aí uma dúvida também que eu fiquei, que eu acho que interessa a todo mundo aqui, que os ouvintes que são pesquisadores, provavelmente não interessa tanto as outras pessoas que são mais
pessoas desenvolvedoras de software e relacionados, é sobre publicações, né? Porque uma das coisas que a gente, como pesquisador, às vezes sofre na interação com empresas é que a gente quer publicar e publicar leva um tempo, né? E também, às vezes, a empresa não quer que a gente publique porque é um resultado que... Se bem que, por exemplo, para a gente, patente, pelo menos aqui no nosso mestrado profissional em computação aplicada, patente também é uma coisa muito bem vista, né? Como é que fica essa questão de, por exemplo, há algum incentivo para que os pesquisadores publiquem a partir de resultados que obtêm com os projetos do Edge? Legal. O incentivo ele existe principalmente no próprio desenvolver do projeto, né? Então, como tem toda uma... Eu vou trazer para o caso aqui, a gente está, no meu caso especificamente, eu estou com um portfólio muito voltado para projetos da Petrobras, tá? Então, dentro desses projetos da Petrobras, a gente tem alguns pesquisadores que estão mais presentes em publicações de petróleo e gás, né? Então, a gente participa de congressos nacionais, principalmente na parte de engenharia. Então, a gente vai ter uma publicação agora, vai ter algumas apresentações que vão ser feitas em novembro desse ano em São Luís do Maranhão, que é a PD Petro, né, 2026. Então, vão ter 3 engenheiros que vão apresentar, fazer apresentações, principalmente de pesquisas que a gente está atuando hoje nesses projetos que a gente tem vinculados à Petrobras. Então, os estímulos são esses, mas realmente tem uma dificuldade, principalmente voltada para isso, né? Como a gente tem um NDA, então é uma confidencialidade, é um documento ali que a gente se compromete a ter essa confidencialidade. E como tem pesquisas que elas são mais sensíveis ali para os nossos parceiros, então, quando a gente vai pedir autorização, existe um pouco de receio, ou então bloqueio em cima disso, e aí a gente deixa de efetivamente publicar, né, essas pesquisas em virtude disso. Isso é algo que é passível efetivamente de acontecer, né? Eu queria que a gente conseguisse publicar mais, efetivamente, mas, assim, eu acredito que dentro desse processo, a gente consegue manter uma quantidade de publicações interessante, né? Mas, naturalmente, existe sim essas dificuldades. Mas por outro lado também, né, às vezes, assim, vários pesquisadores, eu me incluo entre eles, que às vezes hoje parece que a gente na academia fica querendo publicar por publicar, né, e às vezes não é... É importante também entregar resultados, que eu acho que é o que vocês fazem aí no Edge. E aí tem uma pergunta que é sobre a interação com outras universidades e instituições, né? Vocês, claro, tem as empresas. Aí são duas coisas que eu vi que você falou, tem a instituição da Paraíba, né? Mas eu vi que vocês foram também para outros lugares. Em primeiro lugar, nessa interação com outras instituições, além da UFAL, vocês são limitados a Norte e Nordeste? E o mesmo vale para empresas? Ou podem ser empresas e universidades e instituições de todo o país? Não, legal. Primeiro o seguinte, o ED, ele utiliza basicamente recursos que são destinados para o Nordeste. O do Norte, ele fica com uma lei mais específica ali, que é a lei de informática, que a gente chama de Zona Franca de Manaus. Então, tem as empresas que têm a fábrica, principalmente lá naquele conglomerado lá da Zona Franca de Manaus. E aí a gente tem Honda, a própria Positivo, ela tem uma fábrica muito grande lá. Tem Dell, tem Compal, enfim, tem um conjunto grande lá. E aí, normalmente, esse recurso, ele fica efetivamente, ele fica por lá. As empresas que têm recursos que são da Zona Franca de Manaus, eu não consigo nenhum ICT do Brasil fazer uso. A não ser, dar um exemplo de um ICT que é daqui do Paraná, que é o CITS, eles têm uma unidade que também é lá
em Manaus, né? Então, eles conseguem fazer uso de recurso da Zona Franca de Manaus em virtude disso. Mas, no nosso caso, a gente só consegue utilizar o da Lei de Informática Brasil, né? Então, seria o que é a obrigação do Nordeste e outros. Indo para essa parte das parcerias, a gente tem uma relação muito boa com outros ICTs, a gente tem dois aspectos desse, tá? Tem um que é vinculado à execução de projetos, então a gente já executou projetos, principalmente com Venturos, né? É um ICT privado que ele é de Campinas, tá? Então, é um dos maiores ICTs do Brasil também. A gente tem uma parceria muito forte com o ICT César, né, que é de Pernambuco, tá? E aí a gente tem uma relação, como a gente é um ICT que utiliza recurso Embrapi e que a gente é credenciado Diamante, né, a gente tem modelo operacional Diamante vinculado ao Embrapi, a gente tem uma obrigação também de capacitar e treinar também outros ICTs para atingir esse nível de excelência. Então, a gente tem, em virtude do Embrapi, uma relação muito grande, aí tem eventos de capacitação, de formação, de apresentação desses modelos, onde a gente interage também com outros ICTs que, na mesma situação, utilizam o recurso Embrapi. Só para o pessoal entender, o recurso Embrapi, ele a gente chamava há 20 anos atrás como o recurso de fundo perdido, né? Mas ele, na verdade, ele é um recurso ali que ele é destinado para as empresas e que ele é não reembolsável, né? Então, assim, eu insiro para o projeto, eu consigo aumentar o tempo, aumentar o escopo, né? Fazendo uma conta aí, a empresa ela colocou 1 milhão daqueles recursos incentivados, e aí eu consigo injetar até, a depender do tipo, né, até mais meio milhão. Então, um projeto de 1 milhão eu consigo executar 1,5 milhão. Então, é bem expressivo, né? É bem interessante aí para as empresas. Muito bom. Não sei se todo mundo conhece, eu mesmo conheço relativamente pouco, mas a Embrapi é a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. Foi criada em 2013, né? Aqui na página na Wikipedia fala que começou a ser pensado lá em 2011, 2012, e a principal referência foi a Sociedade Fraunhofer da Alemanha. Muito, muito legal. A gente já teve pessoas aqui no podcast ligadas ao Fraunhofer. E aí, outra pergunta é sobre IA, né? Como é que a IA está sendo inserida nesse universo aí de pesquisa, desenvolvimento e inovação? Legal. A gente está vivendo algumas vantagens e algumas desvantagens que eu acredito que o mercado como um todo vive, né? A IA, ela mudou, e aí a gente está falando de 2 anos para cá, que a IA mudou efetivamente a forma da gente trabalhar, né? E aí o que é que eu quero dizer com isso? Hoje está muito fácil entregar, né, desenvolvimento de software propriamente dito, só que aí todo poder ele vem com grandes responsabilidades, né? Então, se a gente não tem ali um planejamento adequado, se a gente não tem ali utiliza efetivamente de fundamentos da engenharia de software, a gente paga um preço, né? Então, hoje ficou mais fácil a gente errar, né? Entregar software de baixa qualidade. Então, o que a gente está vivendo hoje é basicamente entender como eu vou utilizar esse ferramental da inteligência artificial para potencializar as nossas entregas. Algo que está sendo muito valioso e muito interessante aqui, professor, é que, assim, dentro do processo de pesquisa, né, e inovação, a gente vem falando aqui que a gente precisa validar hipóteses, né? Então, hoje fica muito mais fácil eu materializar alguma hipótese e validar isso, né?
Então, isso é bem interessante, né? Então, a gente já tem o caminho, já tem aquela trilha do conhecimento, ela fica pelo menos validada. Ó, isso aqui é ok, é um caminho aceitável. O parceiro aqui fala que se a gente for por aqui, tá bem legal. É, o, o, e aí, assim, eu acho que a IA, de modo geral, né, saindo um pouco desse universo da pesquisa, o Ayrton Senna ele tem uma frase que é muito legal, que é assim, né, não é possível você ultrapassar 15 carros em um dia de sol, né? Eu acho que a IA ela faz justamente isso, né? Ela faz com que uma pessoa consiga ultrapassar 15 carros em um dia de chuva, né? Então, a gente tem uma pessoa que consegue fazer toda a programação ali de agentes em todas aquelas estruturas, ele consegue fazer o trabalho efetivamente de uma squad, né? Tá surgindo aí que é o HIC, né? Que são as pessoas que eles pegam toda essa contribuição, né? Todo esse conjunto de habilidades de vários profissionais e eles simplesmente se projetam também para as empresas dizendo, ó, eu faço trabalho de 10, de 5, tal, então eu tenho que receber também por isso, né? Eu sou uma squad de uma pessoa só, né? Então, é basicamente isso, né? Eu acho que a IA, ela dá uma capacidade, dá um poder para isso, né? De você conseguir, em um dia de chuva, ultrapassar 15 carros. Mas aí a gente volta para aquele momento inicial que a gente conversou. A gente ainda tem uma trajetória, uma trilha muito grande para entender que, assim, existem profissionais que estão em formação, existem profissionais que têm que entender que não tem como a gente se desvencilhar dos conceitos fundamentais de engenharia de software, né, para desenvolvimento de sistema, para entrega de sistemas, né? Então, a IA ela vai potencializar tanto o que é bom quanto o que é ruim, né? Então, a gente vive um pouco disso hoje, como eu falei, né, como o mercado de modo geral, mas a gente já entendendo essas problemáticas, a gente já está tomando algumas iniciativas para justamente mitigar ou eliminar e chegar a manter os resultados de excelência que a gente tem obtido. Muito bom. E aí eu tenho uma pergunta que é meio carregada assim, mas eu tive um episódio num outro podcast que eu faço, que é o professor Adolfo Neto, com o professor Mauro Oliveira, lá do Instituto Federal do Ceará, sobre a questão dos data centers, até porque estavam construindo um data center lá do TikTok no Ceará. Enfim, IA não vive na nuvem, né? Ele se materializa num data center. Esse data center, em geral, consome muita água, muita energia, principalmente energia, né? E tem que ter fontes renováveis são usadas, mas nem sempre são suficientes. Tem também a questão da soberania mesmo, né? A gente vai usar IA, mas vai usar um modelo de quem? Quem são os donos dos modelos que a gente usa? E tem as questões éticas que essas, assim, em geral, quando a gente fala de IA em desenvolvimento de software, a gente está falando de LLM, Large Language Model, e esse large quer dizer que a base de dados que foi usada para treinar, eles pegaram tudo da internet e aí tem 2 pontos. Um é que eles pegaram tudo da internet sem ter o direito de pegar. Se fosse uma empresa do Brasil fazendo isso, provavelmente já teria um processinho. Lá nos Estados Unidos está tendo processo também sobre isso. Algumas empresas já tiveram que pagar multas, né? E tem outra questão aqui, o fato deles terem pego isso aí de todo lugar, significa que tem muito material tóxico lá, e aí alguém tem que filtrar esse material tóxico, né? A IA sozinha, um algoritmo não consegue. Em geral, eles usam seres humanos em alguma parte do planeta, às vezes até no próprio Estados Unidos da América, onde estão as principais empresas que fazem LLMs, né? Para ser expostas, essas pessoas são expostas a materiais tóxicos e sofrem com isso, né? Ganham pouco, eventualmente algo escapa para
os usuários normais, né, até teve um comentário que eu vi ontem, acho que foi lá no Mastodon. Se uma pessoa desenvolver uma psicose de IA, porque a empresa está forçando ela a usar um LLM, né, um desse, a pessoa pode entrar na justiça contra ela, né, se ela pergunta lá nos Estados Unidos. Mas enfim, como eu disse, é muita coisa. A questão é, como é que vocês estão pensando essa questão da ética ambiental, a questão da soberania, até ambiental, a questão ambiental é muito importante para Maceió, que acho que é mais importante para Maceió do que para, por exemplo, Curitiba, porque Maceió está no nível do mar, né? Se o nível do mar subir 10 metros, vai ter um monte de gente que vai morrer lá em Maceió. Como é que isso é discutido no ED? Ou não é discutido ainda? Assim, a gente tem algumas discussões, acredito eu, embrionárias, tá? Nesse conjunto, né? Principalmente soberania, ética, a parte também da própria questão ambiental, né? Vinculada a isso. Mas, principalmente, as questões éticas, como a gente tem fortemente essa obrigatoriedade de manter, né, o sigilo, confidencialidade, todas esses requisitos, né? Então, esse foi o primeiro ponto a ser debatido, com uma preocupação maior e com uma aplicação mais energética em cima disso. Então, a gente tem alguns critérios e alguns rigores em cima disso para a gente utilizar ferramentas que estejam com vinculação com o nosso, com contratações que a gente faz ali do ED, né? Que eles também pelo menos que eles tenham termos de confidencialidade em cima disso, né? Ou seja, tudo que está ali dentro daquele repositório, daquela configuração que foi preparada para aquela ferramenta, ela tenha eles também repassem essas garantias, mas é algo, assim, dentro do ED especificamente, a gente se limitou mais nesses aspectos apenas, né? Não, até porque é uma coisa que, assim, as pessoas ainda estão sendo muito tomadas pelo hype de que tem que usar, tem gente que acha que é inevitável, eu discordo, mas, enfim, é algo realmente bem embrionário, foi mais uma curiosidade. E aí eu vi lá no site do ED que vocês têm vagas, né, várias vagas até. Pode contar um pouco pra gente sobre como é trabalhar no ED, vai que alguém está escutando aqui, queira se candidatar a uma dessas vagas? Legal. Até recomendo que se candidatem efetivamente, tá? O ED, ele, pelo menos na minha trajetória, ele foi uma grata surpresa, né? Em vários aspectos. O ED, ele consegue trazer uma leveza dentro de um ambiente corporativo, né? A gente está falando de 400 pessoas, então é um conjunto, juntar tanta gente assim é algo notável, né? Ainda mais assim também um ambiente de pesquisa, tudo, inovação. Então, é muito agradável, né, trabalhar no ED, para o ED, com as pessoas que estão no ED. Cada vez mais a gente está trazendo mais parceiros, né, o trabalho em cima das relações institucionais que o professor Mário Ozano faz, ele é muito legal, né? Ele é muito competente nessa parte, então, cada vez mais, o professor Rodrigo também, ele é muito bom nisso, em apresentar para as empresas os nossos entregáveis, né? Assim, não é uma coisa, não, ele é bom em vender, não, ele é bom em apresentar o que a gente faz, é isso, né? E aí se torna fácil, digamos assim, trazer mais parceiros para essas relações. Então, dentro dessas relações institucionais, cada vez mais a gente está formando projetos, está fazendo acordos de parceria, e esses acordos de parceria, naturalmente, eles se revertem ali em necessidade de mais pessoas, né? Mais profissionais. Então,
as vagas, normalmente ali a gente tem vagas de desenvolvedores, né? Tem vagas de analista de qualidade. Acredito que hoje são as vagas que a gente tem mais capacidade ali de absorção, né? E principalmente também analista de dados, né? Então a gente também tem uma forte busca aí por analistas de dados. Muito bom. Claro, quando esse episódio for publicado, talvez não tenha essas vagas aí, mas quem sabe pode ter outras vagas e o pessoal fica acompanhando. Legal. Agora, antes de terminar, né, como a gente falou lá no começo, nós nos conhecemos quando eu era professor do Centro Federal de Educação Tecnológica de Alagoas, o Cefet Alagoas. Quando eu entrei lá ainda era Escola Técnica Federal de Alagoas, né? E hoje trabalho na UTFPR, Universidade Tecnológica Federal de Alagoas, que já foi Centro Federal de Educação Tecnológica, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que já foi Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná, que já foi Escola Técnica Federal do Paraná, enfim, teve todas essas mudanças de nome, tanto na minha instituição, quanto no Instituto Federal de Alagoas, que justamente é o nome atual, IFAL, e lá você fez o curso de Tecnólogo da Informação. Eu não lembro se ele era um curso de tecnólogo em Tecnologia da Informação, ou se era um bacharelado em Tecnologia da Informação, realmente não lembro, até porque eu acho que foi antes da SBC padronizar, assim, alguns cursos, né? E foi concluído em 2006. Mas conta um pouco para a gente como é que foi a experiência de fazer esse curso. Legal. O curso, ele foi, a minha turma, ela na verdade foi a última de tecnólogo da informação, né? Depois todos migraram para sistema da informação. Quando eu entrei era Cefet, né? E depois virou IF, né? Todos os centros de tecnologia viraram institutos ou universidades tecnológicas, né? Então, o caso do IFAL, ele foi o mesmo. Eu tive gratas surpresas, né? O professor Adolfo foi um período muito curto, ele só conseguiu ministrar para a gente. Na verdade, a gente teve alguns professores, né, que eram professores muito bons. O professor Adolfo foi um caso desse, tinha um professor Heitor também, enfim, tiveram vários professores que nesse período saíram lá do Cefet e ou estavam fazendo doutorado ou migraram para outras instituições e tudo mais. Então, a gente teve alguns períodos desse aí, mas o professor Adolfo foi uma grata surpresa, porque é um daqueles professores que marcam ali a nossa trajetória acadêmica. É um curso muito voltado efetivamente para o mercado ali, né, para inserção do mercado, então foi muito interessante e importante aí para a gente. E a nossa turma, ela foi bem atípica nisso, né? A gente foi assim, uma turma muito legal, de modo geral, conhecer as pessoas, e foi a última turma de tecnologia da informação. Quando eu me formei, já era IFAL, né? Então, nesse período também eu peguei 8 meses de greve lá. A gente era a maior greve que existiu até aquele período, né? Eu não sei de lá para cá se teve alguma greve que ultrapassou essa, mas no total foram quase 2 anos de greve que a gente pegou lá, né? Mas o curso em si, a formação, todo aprendizado lá foi bem relevante para a minha trajetória como profissional, né? Muito bom. Eu tenho colegas ainda da minha época que estão lá, tenho o Leonardo Fernandes, que faz parte aqui da equipe do podcast, professor Ele lá. ele estudou comigo na mesma turma, ele. E hoje é professor lá do IFAL, né? Tem também o Fernando Kenji Cameja, esteve aqui no podcast, numa apresentação sobre literatura cinza, enfim. E o Elvis também, Elvis Soares. O Elvis não foi meu contemporâneo, não conheci ele na época, só conheci ele pessoalmente depois de gravar com ele aqui, porque ele teve um artigo publicado num evento que ganhou prêmio, e a gente chamou ele aqui para falar. Era sobre requisitos
Não era. É testes manuais. Foi bem legal, tá aqui no feed do podcast. E aí, eu quero perguntar a pergunta que a gente sempre faz aqui para as pessoas que vêm para o podcast, e eu gosto sempre de lembrar que eu não espero que você preveja o futuro, pode ser algo que você acha que vai acontecer, ou que você gostaria que acontecesse em nossa área. Para você, Armando, qual é a próxima fronteira da engenharia de software? Legal. Aí eu vou falar um desejo mesmo, tá, professor? Eu desejo que essa fronteira ela seja cada vez mais humana, né? Assim, não apenas tecnológica. O que é que eu quero dizer com isso? A IA, ela naturalmente vai mudar a forma da gente trabalhar, né? Então, eu acredito que cada vez mais os engenheiros de software, os profissionais de tecnologia, eles têm que se apropriar dessas relações humanas, de como, assim, de entender efetivamente o contexto, entender efetivamente qual é a proposta daquela entrega, né? O que que aquela entrega de valor ela se propõe a gente alcançar, e aí sim a gente conseguir ter mais assertividade nessas entregas, né? Isso é um desejo. Mas eu acredito que assim, uma tendência não tão longa, né, que já está se constatando, principalmente dos entregados, é que cada vez mais os sistemas sejam preditivos, né? Cada vez mais a gente tenha os digital twins, né? Então, trazer para esse universo aí de planilha ou de ações que são manuais ou muito próximo disso, né? A gente trazer esses digital twins aí de forma automatizada tudo. Eu acho que esse é o, é o, é o, é o, é o- é a próxima onda que a gente vai viver aí nesses momentos. Muito bom. Então, antes de terminar, só uma pequena correção. Você não tem obrigação nenhuma de saber isso, mas ainda existem dois Cefetos. Um do Rio e um de Minas. Sabe por quê? Porque eles não quiseram virar Instituto Federal, porque a lei do Instituto Federal tem uma série de regras lá do que pode e não pode, e eles querem virar a Universidade Tecnológica como nós. Só que há muito tempo estão tentando, não conseguiram ainda. Eles têm um projeto na Câmara, já foi aprovado em algumas fases, mas quem sabe em breve a UTFPR vai deixar de ser a única universidade tecnológica do Brasil. Tem essa UTFMG e UTFRJ, né? Sobre os professores, o professor Heitor Ramos Filho, né, foi realmente meu contemporâneo na época. Hoje ele é professor na UFMG. Eu tenho uma página em algum lugar com vários professores alagoanos que estão em diferentes universidades fora do estado de Alagoas. Óbvio que na UFAL deve ter vários, né? Também tem gente de fora. Acho que lá na UFMG tem dois. Tem mais um. Esqueci o nome do outro, acho que é André Ora. André Ora. É interessante. Tem dois alagoanos lá no Departamento de Ciência da Computação lá da UFMG, que é um ótimo departamento, né? E a outra curiosidade é que o Rodrigo Paes e o Willy Tiengo, né? Isso. Os dois são meus, entre aspas, irmãos, né? Porque os dois foram orientados no TCC, lá na UFAL, pelo Evandro de Barros Costa. Você conhece o Evandro? Sim, professor Evandro. Grande figura, cara, bem legal. Encontrei ele no CBSoft 2025. Estava lá. Eu não conheço o Davi, que você mencionou, mas vou procurar saber mais sobre ele, mas o Evandro. O professor Davi Bibiano, ele hoje é o coordenador do Instituto de Computação lá da... Maravilha. Maravilha. Aí eu gosto também, assim, no final do episódio, falar um pouco, fazer propaganda dos os próximos eventos. A gente vai ter o Congresso Brasileiro de Soft, o CBSoft Teoria e Prática, em 2026, né? O evento, a edição 2026 vai ser em São Paulo, em 2025 foi em Recife, foi lá que eu encontrei o Evandro presencialmente, fazia tanto tempo que eu não encontrava presencialmente. Alguns anos atrás, foi em Maceió esse evento, coordenado pelo Márcio Ribeiro. Conhece o Márcio Ribeiro? Sim, conheço. É. O professor Márcio Ribeiro, ele é um dos coordenadores do ISE, né? É um outro Uhum. CT de lá.
vinculado à universidade. Já esteve aqui no podcast e foi agora, foi anunciado que ele ganhou o prêmio de pesquisador destaque em engenharia de software no Brasil. Todo ano a comunidade escolhe um pesquisador, né? Quer dizer, a comunidade não é meio justo dizer, mas assim, faz parte da Comissão Especial de Engenharia de Software, então não sei como é que foram escolhidos os primeiros, mas assim, o professor Márcio Ribeiro foi escolhido pelos 3 pesquisadores de destaque anteriores, né. No ano passado foi escolhida a professora Tayana Conte, que também esteve aqui no podcast, no anterior foi o professor Roit Gay, não sei como é que pronuncia o sobrenome dele, mas enfim, professor da Federal de Campina Grande, enfim, gente muito boa, muito competente, provavelmente todos eles e elas, alguns talvez não, mas vários vão estar lá no Congresso Brasileiro de Software em São Paulo, e alguns destes vão estar lá no Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software 2026, vai ser em Maringá, em novembro. Então vai ser aqui pertinho de onde estamos fisicamente em Curitiba. Quer dizer, não é tão pertinho assim, né? Não sei se você já chegou aí a Maringá. Já. Dá umas 4, 5 horas boas de carro, né? É chão. Mas é uma cidade muito bonita. Sim. Então, muito obrigado, Armando. E obrigado aí pela entrevista, pelo tempo. Eu passo a palavra para você deixar uma mensagem final aqui para os nossos e nossas ouvintes e espectadores. Não, eu que agradeço, professor Adolfo. Primeiro pelo reencontro, pela oportunidade de estar aqui, né, falando, conversando e falando sobre algo que há pelo menos 4 anos me encantou muito, que é esse universo da inovação, esse universo da academia, né? Esse universo onde trazer esse ecossistema, né? Criar esse ecossistema onde você junta pesquisa, onde você junta a materialização, né? Porque a indústria ela faz isso, né? Ela materializa ali tudo que a gente pesquisa, que a gente desenvolve, e trazer também esse conjunto de profissionais de excelência, né? Sejam pesquisadores, sejam acadêmicos, profissionais ali de mercado também, que fazem parte de tudo isso. Então, eu agradeço aí pela oportunidade de estar aqui falando, né, para sua audiência, sobre esses temas e é isso. Muito obrigado. Agradecemos também a todos os nossos e nossas espectadores, ouvintes, e até o próximo episódio do Fronteiras da Engenharia de Software. Este é um episódio da Rede Emílias de Podcasts, que é uma iniciativa dedicada à divulgação de conteúdos relevantes nas áreas de tecnologia, ciência da computação e engenharia de software, com foco especial na diversidade e inclusão. Esta rede abrange 5 podcasts distintos, cada um com seu propósito único, uma audiência dedicada, e esses podcasts fazem parte das atividades de divulgação científica e extensão do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, PPGCA, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR, no campus Curitiba. Esta rede está associada ao programa de extensão Emílias Armação em Bits. O coordenador da rede Emílias de Podcast é o professor Adolfo Neto, que sou eu, e a coordenadora do programa de extensão Emílias Armação em Bits é a professora Maria Cláudia Emer. Estamos nas redes sociais, principalmente nos meus perfis pessoais. Eu estou no Blue Sky, em @adolfont.github.io. Estou também no LinkedIn, AdolfoNT. O Emílias tem um perfil no Instagram, Emílias_UTFPR. E o Fronteiras tem também um perfil no Instagram, FronteirasES. São as redes que a gente procura manter mais atualizadas. Mas claro, se você não quer nos seguir em nenhuma rede social, você pode simplesmente nos seguir nos aplicativos de podcasts, como Pocket Casts, Apple Podcasts, Spotify. É só procurar pelo nome do podcast e clicar em seguir. Ou no YouTube, onde também nós publicamos nossos episódios. De novo, é só procurar pelo nome do podcast e seguir o canal.
Só não no caso do Emílias, que no caso do Emílias Podcast Mulheres na Computação, você tem que seguir o canal do Emílias Armação em Bits. É isso, pessoal. Até o próximo episódio da rede Emílias de Podcasts.